Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá, ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E talvez você pense assim, eu vou continuar a leitura. Pastor, mas eu tenho semeado muito. E eu me lembro uma vez, e eu, graças a Deus, eu sei, por isso dou graças e glória a Ele, glória a Deus, porque eu sei que vem dEle, porque minha carne não deseja isso, porque o inimigo da minha alma não deseja isso, portanto eu sei que esse desejo só pode vir de Deus, e Deus tem me abençoado com generosidade, capacidade de dar mais do que pensamos que podemos. E aí, toda vez que eu ajo com generosidade, eu penso assim, é uma semente que eu estou plantando. Isso que eu falei aqui para você antes da colheita, antes da semeadura, aliás, isso que eu falei aqui é o que eu levo para a minha vida como verdade para mim. E quando algo faz bem para a gente quer compartilhar com os outros. É isso que eu creio, é nisso que tenho vivido há vários anos, e isso faz a minha vida só melhorar, em todos os sentidos. Por isso que eu faço questão de passar a você esse conselho, a instruir você, como lemos no verso 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Se eu estou instruindo você e eu estou vivendo coisas boas, eu quero instruir você para você viver coisas boas também. E teve um dia que a minha esposa chegou para mim e falou assim, aqui, você não acha que já está na hora da colheita, não? Sério? Porque eu, mão aberta. Lá em casa é assim, o cartão não pode ficar na minha mão, é o contrário. Mas a gente sabe, então a gente trabalha junto. E aí, minha filha, calma, é semente. Aí eu falava para ela, eu ensinava. Amor, é assim que funciona. Aí ela, não, Aí chegou um dia que ela falou, aqui, você acha que está na hora da colheita, não? É muita semente, para pouca colheita. Aí eu falei, calma minha filha, calma. E aí esse versículo é a resposta para esse sentimento. Verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, a seu tempo, ceifaremos. E eu me lembro um dia, como se fosse hoje de manhã, como se fosse, a minha memória é tão fresca, parece que foi hoje de manhã, o dia em que eu fui levar minha esposa na escola, no trabalho dela. E eu tinha meu carrinho, cansadinho, aquele carrinho que eu fui lá em São Marcos 2, quando conheci o Cássio. Tá lembrado, Cássio? Isso tem que ter, tem 10 anos aquilo, cara. Ali, gente, aquele barbudo ali atrás. Ó. Fica de pé aí, Cássio. Banda Glatt, ainda existe? Banda Benção, esse cara estiloso, barbudão desse jeito, há 10 anos atrás, com um microfone, aquele que imita aquele microfone antigo, retrô, segurando o microfonão assim, rock and roll, muito massa. E aí, vai eu pregar lá em Serra, São Marcos 2, não sei aonde, vai embreando, morava em Guarapari, e carrinho velho, cansado, e tal, e parei no posto de gasolina,
para abastecer com dinheirinho contado. Você já parou para abastecer com dinheiro contado? Então você sabe do que eu estou falando. E você já parou para abastecer precisando botar mais e não tendo? Aí você fica, bota 10. Então você sabe do que eu estou falando. Então a gente é sangue do mesmo sangue, é de carne e osso, a gente vive os mesmos problemas. E eu parei no posto de gasolina, e tendo menos dinheiro do que precisava colocar de gasolina. E eu trabalhava no posto de gasolina, mas isso não me fazia dono da gasolina, tem que pagar. E aí eu, bota tanto, e aí de repente parou um caminhoneiro, que era cliente do posto. E ele parou, e aí, manuzão? Eu, e aí, beleza, lá. Aí ele falou, então, fiz um negócio lá do menino, e ele falou que eu podia pegar com você. Aí eu falei, você já entendeu. O menino precisava fazer uma mudança, não tinha condição, eu falei, pode chamar o fulano de tal, que ele é meu cliente lá no posto, depois eu acerto com ele. Eu falei, ei, quanto é que você vai fazer para mim? Ele, me dá um galo. O galo é 50, quem sabe essa girei. Porque 50 é o número do galo no jogo do bicho. Então, na gíria, de onde eu venho, um galo é 50 conto. Me dá um galo aí. Eu falei, beleza. Abri a carteira, quanto é que tinha? Um galo. E foi o galo de oferta. E aí quando eu dei os 50 reais para ele, ele botou o sorriso no rosto, era o quê? 6 e pouca da manhã, o cara 50, e isso, 50 conto era dinheiro. E aí ele saiu com um sorriso no rosto, eu olhei para minha esposa, gente, foi o contraste perfeito. O cara saiu rindo, quando eu olhei assim, eita, em nome de Jesus. Que é isso, Senhor? Você sabe, quando você olha assim para sua esposa, para sua namorada, e você fez um negócio assim, esquisito, aí você olha, ela está com um bico. Já viu o bico? E tromba. Tem o bico e tem a tromba, porque são níveis entendeu? Então, era a tromba, mas daquele elefante mamute, assim, ó. Aí eu... Estamos atrasados, né? Você sabe do que eu estou falando. E aí pegou o carro e eu fui. Nenhuma palavra até a porta da igreja. Até a porta da escola. Cheguei lá. Amor, bom dia. Aí eu falei, o que foi, meu amor? Ela, Manu, você não tem juízo nessa cabeça? No início do mês, o último 50 reais da carteira. Aí eu, meu amor, é uma semente. Aí na porta da escola, com a porta entreaberta, ela olhou no meu olho e falou assim, então já está na hora de começar a colher. Aí, tchau, bom dia. É tenso, não? Fala a verdade. A vida é ao vivo, não tem jeito. E aí ela fechou a porta e eu voltei para casa orando, Senhor da glória, faz aquele tempo que a Bíblia diz. Eu não me canso de fazer o bem, eu não me canso de semear. Senhor, mas o Senhor está vendo meu coração, minha circunstância, minha família. Senhor, me ajuda, o tempo da colheita. Será que vai demorar mais ainda? Oh, meu Deus, me ajuda, senão minha mulher, como é que ela vai chegar em casa hoje? E aí eu fui. E aí era cedo, deixei ela na escola, eu já estava no ministério nessa época, e deixei ela na escola, e falei, eu vou para casa fazer o quê? Quer saber? Vou trabalhar. E aí eu sabia de uma família da igreja que acordava cedo, e que tinha prazer em receber cedo, porque tem gente que se você chegar cedo na casa deles, uma nuvem de glória, Shekinah está presente ali. E aí eu falei, aquela família gosta de tomar café da manhã, eles acordam cedo, então é lá que eu vou. Era 7 e pouca da manhã, parei lá e, bom dia fulano, esse aí pastor, entra aí, e aquele cafezinho docinho, tá aqui na hora pastor, é agora, e pão e manteiga e mortadela, daquele jeito que a gente gosta, entendeu? E aquelas 3 fationas de mortadela com uma lambuzada de manteiga assim, ó, e aquele café bem doce, que sai aquela fumacinha e você bebe assim, ó. Não tem? É bom demais. E papo vai, papo vem, nananá, eram umas 8 e pouca, tocou o telefone. Aí eu não reconheci o número. Oi, bom dia.
Pastor Manu? É. Você que é o pastor daquela igrejinha lá do bairro tal? Sou. O senhor pode me dizer onde o senhor mora, por favor, que eu estou com um negócio para te entregar. Não conheço essa pessoa. Não conheço essa voz. Saber onde eu moro? Moro aqui em tal lugar. Por quê? Não, porque eu estou com um negócio para te entregar e estou passando aí, perto da sua casa. Não, é que eu não estou em casa. Fazendo uma visita, mas se for muito urgente, eu posso ir lá te receber. Então, por favor, pastor, estou lá. Agora. Falei, gente, vou ter que ir ali com a pessoa. Não. Entrei no carro, fui lá para casa, era perto. Quando eu cheguei em casa, na porta do prédio, tinha um carraço, um carrão que era lança, nem placa tinha, daquele SUV assim, enorme, importado. Eu já olhei o carro e falei, Senhor da glória, que é isso, gente? Aí eu parei o meu... de black, aí já... Track, aí abre por fora. Aí, ei, bom dia. Aí só fez assim, ó. Bzzz. Pastor Manu? Sim, sou eu. Um envelope. O quê? Um livro. Obrigado, meu amor. Não estava no envelope, estava sem nada. Um livro. Aí eu olhei para dentro e falei, eu conheço essa pessoa. É aquela pessoa, dona daquele negócio. Jesus amado. Pastor, fiquei sabendo que o senhor gosta de ler. Falei, verdade? Então, estou te dando um livro de presente. Aí eu olhei, um livro do Hernandes Dias Lopes, pastorzaço da presbiteriana. Falei, opa, acertou em cheio. E esse aqui eu não tenho. Eu tenho quase todos dele. Muito obrigado. Aí eu olhei atrás, tadinha, ela esqueceu de tirar o preço. Quanto era o preço do livro? R$50. Para falar a verdade verdadeira, R$49,90. Porque R$49,90 é o jeito mercadológico de vender por R$50. Quando eu olhei o preço, imediatamente, pum, veio a tromba. E eu falei, a colheita chegou. Olha, então eu não paguei a mudança do menino, eu comprei um livro. R$50. Quando a minha esposa chegar, vou falar com ela e vamos tirar aquela tromba. Olha aqui, amor, Deus mandou a colheita. Olha só, eu não paguei mudança de ninguém, não. Eu pagar mudança dos outros? Não, comprei um livro. Aqui, ó, R$50. A mulher me ligou, trouxe aqui, peguei, falei, vai amenizar o coração dela. Subo eu para o apartamento e falei, umas 8 e pouca, o que eu vou fazer? Vou ler o livro, até meio-dia dá tempo. Sentei no sofá aí, vapo. De repente eu percebi que umas 10 páginas pulou sozinho assim, ó. Plá. E aí tinha um envelope lá dentro. Falei, papai não brinca comigo. E eu estava no seguro-desemprego. Eu tinha deixado o trabalho para ficar só por conta da igreja, sem salário. E naquele tempo eu posso falar, porque vivi, e quando a gente vive a gente pode falar. Problema de quem fez com a gente. Um ano e meio, pastoreando sem salário. Disseram-me que não tinha condições, eu entendi e fui. Aí olha só o que aconteceu. Eu abri o envelope. Eu estava no seguro-desemprego. Mas só que o salário que eu recebia quando eu estava na empresa era porque na empresa eu tinha meta, bônus, assiduidade, periculosidade, adicional noturno, aquelas coisas todas. Então o salário, entendeu? E a bonificação, e era um posto da Shell, e tinha umas premiações, negócio da V-Power, lançamento, eu pocava direto. E aí, o seguro-desemprego, o governo não está nem aí para bonificação. O salário base é esse, então toma todo mês. Então caiu a metade. E vida que segue, vamos embora. Há de chegar o tempo da colheita. E aí, irmãos, diante do Deus que criou os céus e a terra, quando eu abri aquele envelope, estávamos no mês de maio.
Era o último mês do meu seguro-desemprego. E eu não tinha notícia da parte da igreja o que seria da minha vida financeira até o final do ano. Eu estava, claro, preocupado comigo e com a minha família, principalmente com a família. E de repente, eu abro aquele envelope. O que é que tem dentro daquele envelope? Um valor referente a 6 meses de salário do tempo da ativa. Diante desses LEDs que me iluminam. Foi desse jeito, não foi, meu amor? Opa, maratona não. Não, nada de maratona. Isso aí já foi faz tempo. Agora é colheita. Tá dando uns bugs lá. Nós vamos resolver essa semana. E aí, gente, peguei aquele livro, aí parei de ler. Por quê? Porque não tem como ler chorando. Porque, não sei se você sabe, mas as lágrimas atrapalham um pouco a leitura. E aí acabou minha manhã, acabou, eu fui para o quarto e fui tomar um banho e... O que é isso, meu Deus? Botei o envelope dentro do livro, botei o livro em cima da mesa e falei, agora eu quero esperar a dona Ana Paula chegar em casa. Que agora nós vamos conversar, menino. E aí, ela chegou e eu fiquei quietinho. E aí, ó, ei, só de ir, entendeu? Que eu aprendi com um chinês assim, ó, o grande prazer de um sábio é fingir-se de idiota diante de um idiota que finge ser um sábio. Estou chamando ela de idiota, não. Estou falando que ela não sabia do que eu sabia. Então, nesse caso, eu era o sábio e ela era a ignorante. Então, aprendi com um tailandês, melhor, a do tailandês é melhor. O maior prazer de um sábio é fingir-se de ignorante diante de um ignorante que finge ser um sábio. E aí ela foi para a cozinha, começou a cozinhar e ela está mexendo na panela assim, ó. Eu cheguei na cozinha, tá tudo bem? Tudo bom, querida? E ela, tá tudo bem, sim. Aí então, você não sabe o que aconteceu. Aí ela, então, sabe aquela pessoa assim, fulano de tal? Aí ela... Aí deu até aquele... Tan, 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 tan. Aí apareceu aquele esquilinho assim, ó. Sério. Aí ela... Desligou o fogo. O que é que tem ela? Senta aí. Aí peguei, puxei o livro. Contei a história. Ligou, não, fui, peguei, livro. Aí ela, Então quando a gente for fazer compra lá no mercado, você me dá o livro, eu vou pagar a caixa lá com o livro. Eu falei, então, toma o livro. Paga com o livro. Abre o livro. Manu, para com isso, conversa fiada, livro. Tem mais um livro nessa casa. Abre o livro. Aí eu me senti até aquele anjo lá do Apocalipse, né? Abra o livro e eis que o cordeiro. E aí ela abriu. Gente, quando ela viu o envelope, ela... O que é isso aqui? Abre o envelope. Gente, sabe quando o envelope está gordo? Ela... Só azulzinha. É garopa, né? É garopa? Tem tanto tempo que eu não vejo que eu nem lembro mais. Ela olhou e falou, o que é isso aqui, Manu? Falei, isso aí
é a colheita. Ela contou, botou no bolso. Fica longe desse celeiro, que esta colheita está toda comprometida. E aí, gente, a gente se abraçou, a gente chorou, e naquela manhã do mês de maio de 2012, nós aprendemos o que é viver pela fé, crendo na colheita que vem de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sejam instruídos, como diz o verso 6, para que vocês, crendo na instrução, se façam participantes das coisas boas daquele que está instruindo vocês. É o que o texto está dizendo. Não se enganem, amados irmãos, de Deus não se zomba. Tudo que plantarmos, vamos colher. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá para a própria carne, para o pecado, para a condenação. E carne aqui significa natureza pecaminosa. Mas o que semeia, diz o verso 8 da minha Bíblia, que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Fala para mim quanto custa uma vida. E uma vida eterna. Quanto custa? Portanto, alguém já disse que todo texto da Bíblia converge em Cristo. Na sua divindade, na sua obra, no seu ministério, no seu sacrifício e na sua ressurreição. Cristo é a semente que Deus plantou nessa terra para colher vidas eternas. Não se enganem, de Deus não se zomba. Tudo que plantar será colhido. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Fez dele uma semente, o grão de mostarda, que mesmo pequeno e aparentemente sem valor, quando é plantado no solo da vontade de Deus, a maior de todas as hortaliças. Portanto, a parábola do grão de mostarda só pode ser entendida no âmbito do reino de Deus. Jesus é o grão de mostarda que foi plantado e que deu essa grande árvore chamada Igreja do Senhor, onde eu e você estamos inseridos. E se você ainda não está inserido, creia, você precisa dessa semente, você precisa desse grão, você precisa que esta semente seja plantada no seu coração, porque Jesus, como aprendemos na EBF, é a preciosa semente. E o semeador saiu a semear. E algumas sementes caíram num determinado tipo de solo, outra em outro, e outro, e outro. Umas caíram à beira do caminho, vieram as aves do céu. Outras caíram em terrenos muito rochosos, muito duros, não teve como penetrar, morreu. Outra caiu num terreno até bom, mas tinha tanto espinho, que quando brotou, sufocou e morreu. Mas a quarta semente, o quarto terreno, era uma terra boa.
E quando a semente boa cai na terra boa, o resultado é frutos para a glória de Deus. Portanto, que o seu coração nesta noite não seja tão cheio de outras coisas, para que a semente caia na beira do caminho, na beira do seu coração, porque ele está tão cheio de outras coisas que não há espaço para a semente. Que o seu coração nessa noite não seja aquela terra dura, aquele coração seco, magoado, esturrecido, porque a semente não pode entrar. Que o seu coração nesta noite não tenha mágoas, rancores, falta de perdão, porque esses espinhos certamente matarão a semente. E que o seu coração nesta noite não seja um coração enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Não creia que você por si mesmo poderá comprar ou colher pelo seu próprio esforço a vida eterna. Você não pode. Você precisa dessa semente. E a semente é Cristo. E essa semente precisa brotar no terreno do seu coração. Essa é a primeira coisa que eu aprendo sobre colher e sobre semear. E agora eu quero fazer uma pergunta, e eu não terminei, mas eu quero fazer uma pergunta, que eu preciso fazer agora. Há alguém aqui nesta noite que reconhece que precisa desta semente, que é a palavra, que é o Cristo, para a vida eterna? Faz só assim com a sua mão. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. A colheita já foi muito boa. Mas a minha Bíblia me ensina uma outra coisa sobre semeadura e colheita. Ela me ensina que o tamanho da semente não é proporcional ao tamanho da colheita. A minha Bíblia me ensina que, embora uma semente seja pequena, quando ela é plantada, brota e cresce e frutifica, às vezes, e na grande esmagadora maioria das vezes, o fruto é maior do que a semente. E alguns frutos trazem dentro de si várias outras sementes. De maneira que uma semente tem um fator em si mesma, que eu chamo de fator multiplicador. Fator exponencial. E a turma de exatas aí agora entendeu perfeitamente. Porque multiplicar, né? Por exemplo, 10. Vamos multiplicar 10. 10 vezes 1. 10 vezes 1. 10 vezes 2. Vezes 3. Isso é multiplicar. Agora, 10 vezes 10, um número multiplicado por ele mesmo é potencializar. Aí é uma potência, é 10 ao quadrado, é exponencial. Portanto, a semente tem em si um fator que não é só multiplicador, mas é também exponencial. Por quê? Porque uma semente pode produzir um fruto que traz em si várias outras sementes, que serão plantadas e produzirão vários outros frutos, com várias outras sementes, e num curto período de tempo, uma semente pode produzir milhões de outras sementes. E o profeta Oséias já ensinou isso. E ele ensinou isso antes de 750 antes de Cristo. Há 2.700 anos atrás, já tinha um profeta em Israel, cujo nome era Yeshua. Sim, Yeshua é o nome que transliterado vira Josué, mas também vira Oséias, Yeshua, entendeu? Oséias. É meio doido, mas é só para diferenciar o Josué do Oséias. E Yeshua é o mesmo nome que no grego depois foi transliterado para Jesus. É o mesmo nome no hebraico.
aquele que traz a salvação, o Salvador. E o Oséias, um profeta de Deus, profetizava a Israel, para que Israel não caísse no cativeiro da Assíria, que em 722 invadiu Samaria e destruiu tudo, e as 10 tribos do norte nunca mais voltaram a existir. E o Oséias estava lá profetizando: cuidado, 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 porque o juízo de Deus está chegando. Consertem suas vidas. E o povo, nem aí. E lá no capítulo 8 do livro do profeta Oséias, no versículo de número 7, exortando duramente aquele povo, ele diz: porque vocês estão semeando ventos, e quem semeia vento, colhe brisa. Quem semeia vento, colhe tempestades, porque toda semente tem um fator exponencial, multiplicador. Portanto, se você planta vento, você não colhe brisa. Se você planta vento, você colhe tempestades. Porque toda semente traz em si um fator de multiplicação. Presta atenção. A semente está aqui. Você consegue ver? Mas o fruto? Você consegue ver o fruto? E a quantidade de sementes que tem aqui dentro? Você consegue ver? Não consegue. Não consegue. Sabe por que você não consegue? Porque a semeadura você pode ver, mas a colheita é sempre um mistério. O que vou colher diante desta semeadura? Nunca, nunca, nunca saberemos o que haveremos de colher. Sabe por quê? Porque Deus é Senhor das colheitas. E eu e você não temos o poder de controlar as colheitas. O nosso poder é controlar a semeadura. A semente eu controlo. A colheita, não. O cara que plantou essa melancia, e nem sei de onde ela veio, ele não pode me dizer a quantidade de sementes que tinha aqui dentro. Só Deus conhece a quantidade de sementes que tem dentro de cada melancia. Portanto, só Deus conhece a colheita exponencial que está sendo preparada para nós. Aí a minha pergunta, segunda pergunta é: o que você tem plantado? Porque eu e você muitas vezes achamos assim: ah, não tem nada a ver. Ah, foi só um negocinho aqui, entendeu? Ah, foi só um dia. Ah, foi só um negocinho, é? Um negocinho pode virar um negoção. E o resultado do negoção não está no seu controle. Portanto, amados irmãos, cuidado com o que tem plantado, porque de Deus não se zomba. Tudo o que plantar, certamente colherás. E cuidado, porque as melancias são pesadas. E você pode não aguentar o peso da melancia. Se renda ao Senhor. Faça uma boa semeadura, para que você tenha boas
colheitas. Plante coisas boas, porque elas exponencialmente se multiplicarão na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que a graça de Jesus te dê boas sementes. Que o amor do Senhor te dê uma boa terra. E que a consolação do Espírito te dê boas colheitas. Amém.